Música e aquele todo complexo. Música na cultura de Bruno Nettel. Pergunta principal: o que é a cultura e de que forma está ligada à música? Bruno Nettel começa por apresentar três citações de três etnomusicólogos, Alan Merriam, Charles Seeger e John Blacking. São os três músicos praticantes, como também musicólogos ou antropólogos. Alan Merriam descreveu que todas as pessoas, independentemente da cultura, têm de ter a possibilidade de colocar a sua música firmemente no contexto da totalidade das suas crenças, experiências e atividades, porque sem essas ligações a música não poderá existir. Charles Seeger, por sua vez, disse que os verdadeiros objetivos da musicologia eram o avanço do conhecimento sobre a música e da música, como também o lugar e função da música na cultura humana. O terceiro musicólogo, John Blacking, afirmou no seu livro mais influente que num mundo como o nosso é necessário entender porque um madrigal de Gesualdo, ou uma paixão de Bach, ou uma melodia de cítara indiana, ou uma canção africana, uma ópera cantonesa, ou ainda uma sinfonia de Mozart, Beethoven e Mahler são profundamente necessários para a sobrevivência humana. A importância da relação entre a música e a cultura é clara e aceita por todos os etnomusicólogos. Houve, no entanto, durante bastante tempo uma rivalidade entre eles devido ao facto de uns acharem que os outros não davam importância ao conhecimento da cultura, no sentido antropológico, e outros acharem que a essência e as técnicas musicais não eram entendidas. Porém, a relação entre música e cultura depende da perspectiva que cada um tem da cultura e da música, separadas ou juntas. Bruno Netzel propõe então que se considere antes a definição de cultura. A cultura sempre foi um ponto muito debatido. O que é cultura? Como a definimos? Em 1871, Sir Edward Bernard Tyler, antropólogo britânico, escreveu na sua influente obra Primitive Culture, Cultura Primitiva, livro parcialmente inspirado pela teoria evolutiva de Darwin, a seguinte frase: a cultura é aquele todo complexo que inclui o seguinte: o conhecimento, a crença, a arte, a moral, a lei, os costumes ou tradições, e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Uma forma de visualizar esta definição é imaginarmos uma bola de vidro composta de vários segmentos coloridos e olharmos para ela de diferentes perspectivas. Veremos sempre todas as cores, mas em configurações diferentes. A organização social, a economia, a política, a religião, as artes, a tecnologia, todos interagem e a nossa visão destes domínios e da sua relação depende da nossa origem. Podemos ainda discretizar estes domínios: conhecimento, crença e arte, as formas que a humanidade criou para interpretar o mundo, moral, a lei e a tradição, a forma como a humanidade estabeleceu regras para nos relacionarmos entre nós, capacidades e hábitos adquiridos pelo homem, o conhecimento geral que a humanidade aprende nas diferentes sociedades onde está inserida. A definição dada por Taylor mantém-se válida e pertinente nos dias de hoje e é da opinião de Nettel que os antropólogos, apesar de estudarem a cultura de maneiras bastante diferentes, não fogem muito desta definição. Falando de etnomusicologia, Alan Merriam define a etnomusicologia como sendo o estudo da música na cultura. Mais tarde, retificou esta afirmação, dizendo que a etnomusicologia é o estudo da música como cultura. Mental Hood, um etnomusicólogo americano, criador do Departamento de Etnomusicologia da Universidade da Califórnia, defende, por sua vez, que estas definições propostas por Merriam não contemplam a relação que têm com o seu contexto cultural. Mental foi o criador da bimusicalidade, a ideia de que um dos métodos fundamentais de investigação da etnomusicologia é a aprendizagem da prática e teoria musical das culturas que estão a ser estudadas. Vamos agora perceber melhor as diferenças entre as três perspectivas da relação música-cultural. A abordagem mais usada no período antes de 1975, melhor rotulada como música no seu contexto cultural, pode ser encarada com os seguintes exemplos. Pesquisa de campo feita em Delhi, na Índia, onde se estuda e pratica intensamente o tabla, instrumento de percussão indiano composto por dois pequenos tambores, como também a aprender o máximo sobre a cultura da Índia, tentando abordar o seu trabalho de uma forma sensível aos valores culturais indianos. Recolha de músicas folclóricas ou tradicionais gravadas em campo, tentando perceber para cada música onde é normalmente cantada e porquê, assim como a opinião de quem a canta. Estudar música na cultura implica uma visão holística da cultura como unidade orgânica, atribuindo descritivamente à música um papel unitário, verificado em pesquisa de campo.
A abordagem denominada música como cultura desenvolve a abordagem anterior, pegando numa teoria da natureza da cultura e aplicando-a à música. Cada um destes três métodos tem uma base teórica. Se a música no contexto cultural for musicologia padrão, o estudo da música na cultura pode ser feito com métodos convencionais de história e etnografia, enquanto o estudo da música como cultura é uma especialidade antropológica. Em 1988, Anthony Seeger, um celebrado etnomusicólogo, fez a distinção entre antropologia da música e antropologia musical, como outras formas de ver a relação entre música e a cultura. A antropologia da música sugere que o complexo cultural inclui o domínio da música fortemente afetado pelos outros domínios. A antropologia musical também analisa o complexo musical, mas acrescenta a crença de que a música é uma força que influencia e dirige a cultura como um todo, como fazem os outros domínios. O autor Nettle ilustra os três tipos de relação música-cultura referidos usando o seu trabalho de campo no Irão, mostrando o tipo de informação que se obteria numa incursão inicial da vida musical no Irão por volta de 1968. No Irão, a música clássica é tocada em concertos, jardins e festas e pequenas reuniões de homens. Os músicos têm um baixo estatuto e fazem parte por vezes de minorias. A música folclórica, em persa musikiye mahalli, que significa música regional, na zona rural do Irão é tocada por especialistas, cada um dedicado a um repertório e um tipo de ocasião social, como os casamentos. Poderíamos considerar ainda o nome dos instrumentos, como são feitos, quem os possui. Falar sobre os modos da música persa e como estão em acordo com determinadas características, agressividade, afeto, contemplação. Aprender como um povo iraniano aprende música, mostrando a produção, execução e experiência da música. Tudo isto são perspectivas sobre a música no seu contexto cultural. Se quisermos usar a perspectiva da música na cultura, teremos outra visão e outro sabor, como diz Nettle. Veremos que ouvir música é uma atividade que ocupa muito tempo do povo iraniano, mas que as pessoas se sentem culpadas por fazê-lo e negam-no. Aprenderemos também sobre o ensino da música comparado com o ensino de outras habilidades. Por fim, falando do estudo da música como cultura, teríamos que ter uma perspectiva geral da cultura iraniana, a bola de vidro de que falamos, e mostrar como a música engloba a sua estrutura e caráter. Através da música, poderíamos então identificar valores centrais da sociedade iraniana, como a hierarquia ou o individualismo, e mostrar como estes são refletidos na concepção musical, no seu comportamento e na sua sonoridade. Poderá ainda ser aparente como a atitude ambivalente em relação à música afeta a vida social e as suas cerimónias. Antropólogos e musicólogos, uma síntese da história da etnomusicologia. Estes três tipos de relação música-cultura mostram que a etnomusicologia tem seguido a antropologia, por vezes com algum atraso. Os três tipos de relação são utilizados a quanto de uma pesquisa, mas dependem da informação obtida dos anteriores, tirando o primeiro. Ou seja, primeiro, música em contexto cultural. Segundo, música na cultura. Terceiro, música como cultura. No estudo prático, os três são utilizados e não têm um limite claro entre si, tornando-se flexíveis. O autor defende que estas relações musicoculturais sempre fizeram parte de uma longa discussão no campo da etnomusicologia. Os etnomusicólogos mais ligados à antropologia defendem que, a meio do século XX, voltaram a ter em consideração a cultura no estudo da música. Os musicólogos em geral, os historiadores e humanistas defendem que sempre estudaram a música na cultura, mas veem a música como um assunto primário e a cultura como um assunto menos definido. Os teóricos musicais e músicos profissionais académicos defendem que a musicologia é o estudo das pessoas envolvidas na música. Além destes, também os sociomusicólogos, psicomusicólogos e sociólogos da música, todos têm a sua opinião sobre quem deve ter a função de estudar a música na cultura e como deve ser feita. A questão que se põe então é, qual a função do conceito da cultura na etnomusicologia? Os historiadores da música têm sempre tido em consideração a cultura como fundamental, embora não sendo sistemáticos na sua descrição, mesmo com o surgimento da nova musicologia. Grandes historiadores dos primeiros anos da história da musicologia e outros mais recentes mostram que eles também se debruçaram sobre o conceito de cultura e sobre a nova musicologia, contribuindo para a evolução da etnomusicologia. Charles Burney, um importante historiador musical, escreveu a obra General History of Music entre 1776 e 1789, que se assemelha mais a uma história social com ênfase na música.
Em 1862, o historiador August Wilhelm Ambros, a primeira pessoa a trabalhar numa universidade em musicologia, escreveu o livro Geschichte der Musik, História da Música, uma obra académica que fala sobre a história cultural com especial atenção para a música. No final do século XIX, Guido Adler desenvolveu o campo da musicologia e é considerado um dos seus fundadores. Escreveu a obra Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, âmbito, método e objetivo da musicologia, ciência musical. Neste artigo, Adler fala diretamente sobre o estudo da música e do estilo musical, e está sempre implícito o estudo da música na cultura. Este foi o primeiro artigo de um periódico profissional dedicado à musicologia, editado pelo mesmo, cujo segundo artigo publicado falava principalmente sobre o canto dos Vedas indianos, ou mantras. Neste segundo artigo, fazia também uma crítica ao trabalho do sanscritista William Jones, crítica essa feita sobre o contexto cultural na música. Na mudança do século, muitos musicólogos concentram-se no estudo concreto da música, mais ou menos separada do seu contexto cultural. Porém, alguns dos académicos mais proeminentes mantiveram o foco no contexto cultural. Por exemplo, Alfred Einstein, no seu livro Music in the Romantic Era, dedicou os primeiros 6 capítulos ao lugar da música na cultura do século XIX. Walter Vieira, em 1962, escreve The Four Ages of Music, em que tenta enquadrar a história da música em 4 períodos. Falo usando uma tipologia cultural. George Knepler, em 1961, escreveu Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, onde fala da música do século XIX através da interpretação de eventos musicais à luz de uma visão marxista da cultura e da história. Entre 1960 e 1980, a filologia e os aspectos musicais da história da música estiveram em evidência através de autores como Karl Dahlhaus e Hans Heinrich Engelbrecht, que ligaram a música ao seu contexto cultural. No final do século XX, na literatura houve tentativas de integrar a música e cultura para mostrar como os valores musicais derivam de valores culturais. Joseph Kerman, em 1985, considerou sobre a musicologia cultural, mas concluiu que não contribuiu significativamente para os objetivos de sua disciplina. M.C. Clary, em 1991, observa o papel das mulheres e a sua representação na cultura europeia através da música clássica. Os antropólogos abordam muito mais as artes visuais e verbais e raramente falam sobre a música no estudo da humanidade. É, no entanto, uma ferramenta importante para a antropologia. Isto reflete uma concepção da música igual como sendo uma ciência por parte da sociedade ocidental urbana. Só o profissional que percebe teoria e notação musical a pode compreender e falar sobre ela. A música na cultura ocidental é bastante considerada pela sociedade urbana como um símbolo de felicidade. As escolas foram muito importantes para a etnomusicologia, nomeadamente a escola difusionista alemã do início do século XX. Debruçou-se sobre estudos musicais, fazendo contribuições para a teoria da antropologia e apresentando um papel importante no desenvolvimento de metodologias específicas da antropologia. Abordagens para a antropologia da música. Nettle mostra exemplos de abordagens que foram tomadas no contexto de problemas teóricos que envolvem os conceitos da cultura e música. Nas abordagens podem surgir problemas como a recolha de dados, amostra e interpretação. Desde cerca de 1950, as várias concepções de cultura mudaram de algo estático, sujeito ocasionalmente para mudar para algo em que a mudança é um padrão, ou seja, uma norma. Nettle coloca a seguinte questão: como é que nós compreendemos a cultura para que possamos descrevê-la ou escrever sobre ela? Nettle compara a cultura com a natureza que se repete com precisão e está em constante mudança. A mudança é a essência da cultura. Por outro lado, argumenta que um observador só consegue perceber algo complexo se estiver na sua forma estática, mas a mudança sendo uma sucessão rápida de estados estáveis, então, se a cultura é algo que muda constantemente, pode lidar-se com ela apenas como uma abstração, logo torna-se difícil descrevê-la. Para mim, em relação à pergunta de Nettle, a resposta começa aqui. Começou-se com um modelo de música estático para fins de análise. A maioria das abordagens para o estudo da música na cultura utilizou a concepção estática da cultura. Vamos então falar sobre as abordagens seguidas pelos etnomusicólogos. Abordagem enumerativa.
baseada na ideia de que a cultura existe num número grande de componentes separadas, interrelacionadas, um grupo de domínios mais ou menos separados e incluem política, religião, economia. Cada um pode ser subdividida em componentes como rituais associados ao nascimento e casamento, puberdade, morte, escrituras, orações. Esta abordagem tem o interesse de estudar cada cultura e cada um dos componentes individualmente, sem modelo ou hipótese geral anterior sobre o seu funcionamento. Quer estudar a diversidade das culturas e das suas histórias. As funções de itens individuais do conceito musical, comportamento e som são enumerados e explicados separadamente. Nettle ilustra-nos com uma abordagem numerativa da cultura musical dos índios Blackfoot contemporâneos que nos pode dizer que há muitos eventos em que a música é ouvida. Os Pow-House, uma celebração no verão intertribo, execuções para turistas dentro e fora da reserva, pequenos bailes patrocinados por negócios locais, um desfile, reconstruções de velhos rituais religiosos e sociais. Este exemplo de Nettle indica que os interesses musicais coincidem com a divisão da população em linhagem pura e linhagem mista, que há ou havia por volta de 1985 cerca de 100 homens, cantores que atuam mais, organizados em cerca de 2 dúzias ou mais grupos de canto ou tambores, que existe outro grupo de homens que conhece músicas de cerimónia que não são mais cantadas. Um cantor pode conhecer entre 100 a 200 canções. Esta descrição básica já foi chamada de etnografia da música, a ser seguida pela mais interpretativa etnologia. Mais recentemente, a etnografia foi aplicada a um círculo muito maior de abordagens e estudos envolvendo o conceito de cultura. O estabelecimento de tipologias que pode servir como modelo para a descrição comparativa é uma das principais tarefas da etnomusicologia. Na década de 1980, a atenção foi voltada para o evento musical como ponto principal da vida musical. Kemmer, 1980, propôs um conjunto de relações entre os vários papéis envolvidos na realização de um evento musical, listando 5 tipos de complexos musicais: individualista, comunal, contratual, patrocinado e comercial. Todos estes complexos ele encontrou no povo Shona de Zimbábue. Ruth Stone, 1982, e Anthony Seeger, 1988, dedicaram-se de forma mais abrangente sobre a análise de eventos musicais. Outra maneira de olhar para a relação música-cultura é perguntar o que a música faz, o que ela contribui para o conjunto complexo de cultura. Várias abordagens para o estudo da música na cultura derivam de perspectiva funcionalista ou estrutura funcionalista, levada a cabo por Malinowski e Radcliffe Brown, sugere que a cultura é como um organismo humano ou animal com partes ou órgãos relacionando-se entre si e contribuindo para um todo. Assim, inter-relações e interdependências dos órgãos são paralelas pelos mesmos tipos de relações entre os domínios da cultura. A música é uma delas e faz uma única contribuição principal e outra de natureza menos crucial. Poderíamos argumentar que a música em todas as sociedades preenche o mesmo papel ou afirmar, em vez disso, que tem em cada sociedade uma função compartilhada com outras sociedades. William K. Archer usou os princípios de ecologia para analisar a relação da música com outros domínios. O que é a função musical? Consiste na ideia de que, em cada sociedade, a música tem uma função principal distinta. Esta questão foi mais atraente para etnomusicólogos. Na cultura ocidental, a função principal tem que ser o entretenimento de algum modo. Por exemplo, os Blackfoot parece ter sido uma validação do comportamento entre o povo e a Arcala em enculturação. A abordagem funcionalista argumenta que existe para cada cultura um núcleo ou um centro, uma ideia básica ou um conjunto de ideias cuja natureza determina o caráter dos outros domínios, incluindo a música. Os tipos deste núcleo incluem categorizações como as sugeridas por Ruth Benedict, 1934, no seu livro Patterns of Culture, variam de controle de energia e tecnologia à estrutura social. No seu livro, Ruth fala sobre os índios Juni Pueblo e Double Island. Pouco se pode dizer sobre a forma como o controle de energia é inevitavelmente e diretamente acompanhada por uma espécie de cultura musical. Adicionar tecnologia permite, por exemplo, no caso da tecnologia industrial moderna, fornecer a oportunidade para instrumentos altamente padronizados, assim como o desenvolvimento da arquitetura complexa nos dá teatros e salas de concertos, eletrónica,
a possibilidade precisa de reprodução e inalterada repetição de performances. O centro cultural, como núcleo, pode ser muito bem expandido além de incluir certos valores fundamentais ou uma ideologia. Para estes, pode fornecer uma oportunidade para estudar em detalhe a relação entre a natureza da cultura e da sociedade e a natureza do estilo musical, conceitos e comportamentos. Usado desde o início na interpretação de valores musicais foi a forma de Clyde-Clockham para o formalismo como um valor central da abordagem da vida Navajo, a sua função sendo manter a ordem naqueles setores da vida que estão pouco sujeitos ao controle humano. Ruth Bent XVI sugere maneiras em que o comportamento musical e o estilo musical pode ser vinculado a um núcleo central cultural. Exemplo da cultura da música clássica persa. Como caracterização cultural básica urbana, a sociedade iraniana mantém valores significativos ou princípios orientadores, e estes podem ser rastreados no som e no comportamento musical. O conflito entre igualdade, um princípio islâmico básico, e a hierarquia, um princípio da estrutura social e política real, é refletido na estrutura do sistema de música persa, baseado num grupo de peças chamadas coletivamente radif. As peças podem ser a base de improvisação e composição, mas sob a superfície emerge uma hierarquia estruturada de unidades musicais cuja sua importância é determinada por vários critérios, por exemplo, valores de compensação. Aspectos do comportamento social refletem-se na música pela centralidade da improvisação musical e pelo prestígio da música que foge das normas. Neste exemplo, da música clássica persa, o etnomusicólogo precisa determinar quais são os valores centrais ou os princípios orientadores das culturas. Finalizando, as abordagens demonstradas por Nettle. Consiste numa abordagem que olha para a música como um resultado, e talvez reflexo, das relações de componentes como géneros, espiritualidade, maiorias, minorias, classes desfavorecidas politicamente e economicamente. A música é vista como um executante dessas desiguais relações de poder. Este abuso de poder levou a hegemonia da sociedade anglo-americana fosse capaz de forçar a eliminação de vários repertórios nativos americanos. A sociedade ocidental, dominada por homens, ocultou o florescer de compositoras. Passamos agora à pergunta de Nettle. Quais são os temas que fundamentam as suas discussões sobre a relação música-cultura? Os temas são 1. Ethic Interface. 2. Determinismo e funcionalismo. E 3. Controvérsia, comparativismo, particularismo. Primeiro tema. Este tema é usado em discussões sobre transição, análise e trabalho de campo. Harris resume como: as declarações de ética são verificadas quando observadores independentes, usando operações semelhantes, concordam que um determinado evento ocorreu. Por outro lado, as declarações éticas referem-se para sistemas cujos coisas são construídos fora do contraste e discriminações significativas, reais e precisas para os próprios atores ou autores. Nettle dá-nos um exemplo. O povo Flathead amicamente considerava a música como algo que surge por meio de sonhos, visões sobrenaturais de outros tribos. Os etnomusicólogos, Merriam, eticamente ousa dizer que são os sonhadores que a compõem. A forma como a cultura funciona no seu núcleo faz com que os seus praticantes façam certos tipos de conceitos, tensões comportamentais e acústicas na sua música. Segundo tema, uma visão funcionalista propunha que, embora um núcleo central da cultura seja responsável pela forma e natureza do que poderia ser chamado os órgãos externos, um modelo biológico ou superestrutura, um modelo marxista, a interação é constante. A diferença entre a concepção funcionalista e determinista pode ser interpretada como uma diferença entre o imediato e o gradual. A nova música de 1970, onde sobressaem os compositores Webern, Cage e Stockhausen, é utilizada para explicar este tema e avaliá-lo de forma funcional. Pode-se perceber as seguintes características da sociedade ocidental contemporânea. 1. Tecnologia altamente desenvolvida, particularmente em eletrónica. 2. Fragmentação da sociedade em muitos grupos, determinados por riqueza, descendência étnica, idade. 3. Padronização dos hábitos de trabalho e dos produtos, mas um declínio do interesse na padronização de sistemas éticos e morais acordados por todos. 4. ênfase na propriedade pessoal dos produtos e sua quantidade. A nova música depende da tecnologia eletrónica sofisticada e é composto por um grande número de estilos que dificilmente pode ser incluídos sobre um único sistema de compreensão.
É necessário precisas repetições de desempenho, dando mais instruções exatas para os executantes e o uso de instrumentos como gravadores em performance ao vivo. Pode-se argumentar que este sistema de música é uma função direta da cultura que o produz, uma vez que contribui para o caráter geral da cultura. Por fim, finalizo com o terceiro tema. É um tema que fala sobre o estudo comparativo que, neste caso, buscaria uma tipologia das relações música-cultura das sociedades do mundo. As diferenças na perspectiva teórica muitas vezes refletem diferenças na pesquisa e na experiência social. Neste tema surge a questão: podemos desenvolver teorias que explicam a música na cultura em todos os lugares ou cada sociedade tem a sua maneira de viver em relação? Cantometria de Lomax, 1968, tenta fornecer uma tipologia de relações dos traços principais musical e social das sociedades inteiras. Esta teoria tenta explicar a música como cultura de uma forma que seja válida para todas as sociedades. O estudo comparativo foi mais bem sucedido na parte sonora do espectro musical do que na contemplação dos conceitos e ideias musicais.